Olá minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos para a nossa quarta semana do projeto Lendo Os Miseráveis. E já completamos um mês de leitura, fechando as 4 semanas, né? Fechando hoje, no sábado. E gente, foi incrível essa semana, apesar que o capítulo sobre esse primeiro livro, né, sobre o Waterloo, foi um pouco lento, mas não deixou de ser interessante. A Batalha de Waterloo é uma batalha muito interessante, sobretudo porque ali marcou o fim, né, da dominação francesa no continente europeu, também o fim da era napoleônica, né? E é bem interessante esse marco porque quem leu o Guerra e Paz vai sentir um pouco de continuidade, porque lá no Guerra e Paz termina praticamente a parte de Napoleão, quando ele domina, né? Não é um spoiler, gente, isso aí está em livros de história, né? Quando ele domina lá o Moscou, toma Moscou e foge de lá. E daí ele vai em direção aqui ao Waterloo, que fica ali geralmente na Bélgica. Eu acho que é Bélgica, o Waterloo fica mais ou menos nessa região da Bélgica. E ali corre uma batalha muito grande contra os ingleses. E aqui o Victor Hugo descreve bem minuciosamente essa batalha e a gente aí presencia muito horror. Teve uns pontos aqui que eu marquei que me chocaram bastante. Vocês lembram aquela parte lá do que o Victor Hugo estava aqui descrevendo sobre os cadáveres? Eu achei bem aterrorizante. Ele descreve lá onde eram depositados os cadáveres. Eles tinham muitos cadáveres e eles tinham que dar fim àqueles corpos, sobretudo por causa das doenças, né? Que ali sabemos que a guerra traz bastante doenças. E uma coisa bem interessante é eles acharam uma espécie de poço, e esse poço era bastante profundo, então cabia milhares de mortos ali da guerra. E eles foram jogando, depositando, e ficou um marco bem... Eu não sei se esse poço é verídico, não sei se existe realmente esse poço, se aconteceu realmente isso. Tem um livro que eu vi essa semana do Bernard Cornwell, um autor que é também historiador bem interessante. Ele também traz alguns livros sobre fantasia, mas é bem interessante, eu gosto bastante da escrita dele. Então vou deixar a capinha aqui para vocês verem. É um livro sobre o Waterloo, achei muito interessante para saber um pouco mais sobre a história. Mas enfim, aqui nesse capítulo de Waterloo a gente vai presenciar a queda do Napoleão e o seu desespero, né? Tem umas partes bem interessantes que o Victor Hugo começa a comentar aqui sobre, fazer uma crítica do Napoleão, dizendo que ele estava muito velho e talvez doente, e isso ele até fez uma alusão com alguns filósofos, que alguns filósofos quando vão ficando mais velhos vão ficando mais experientes, mais interessantes. Já o Napoleão, quando ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais doente, ele vai ficando sem saber realmente comandar uma guerra. E aí isso é muito interessante. Tem até aqui algumas partes que eu marquei, que eu quero falar aqui para vocês. Que ele diz assim, ó, que é a parte do poço, que ele diz assim... o incêndio, o massacre, a carnagem, um regato de sangue inglês, francês, alemão, furiosamente misturado num poço, que é aquele poço que eu tinha falado, atulhado de cadáveres, os regimentos de Nassau e de Brunswick, que são um dos generais ali, destruídos, dupla morto. Aí tem falando outros homens, né, que ele cita inúmeros comandantes ali da época, que ele diz assim, ó, Blackman morto, os guardas ingleses mutilados, 20 batalhões franceses, os 40 componentes da divisão de Haveley completamente dizimados, 3.000 homens somente nas ruínas de Hougoumont. Hougoumont é onde ocorreu a maior batalha, né, de Waterloo, inclusive aqui até falando logo no início, que eu marquei aqui para mostrar a vocês, no início mesmo do livro de Waterloo, tem uma nota bem interessante dizendo assim, ó, vou ler aqui para vocês. Victor Hugo, antes de escrever esta parte do livro, antes de escrever Waterloo, visitou demoradamente o campo de batalha de Waterloo, desde maio até os princípios de julho de 1861. Aí ele diz aqui, passei 2 meses em Waterloo, foi ali que fiz a autópsia da catástrofe. Fiquei 2 meses curvado sobre aquele cadáver
escreveu ele em um diário. Para vocês que não sabem, eu estou lendo também a biografia dele, tá aqui embaixo, e essa biografia ele fala que o Victor Hugo tinha os diários. Gente, esse homem escreveu muita coisa, e o que ele escreveu, acho que não dá para nós lermos uma vida inteira. Ele tinha vários diários, e nesses diários ele escreveu muita coisa do seu dia a dia, e aqui está uma citação do diário dele, né? Então essa batalha foi bem aterrorizante, por isso que ele consegue descrever com bastantes detalhes essa batalha de Waterloo. Tem outras coisas aqui que eu marquei que eu achei muito interessante. Que ele fala sobre o declínio do Napoleão. Isso é uma crítica, né, que ele faz para o Napoleão sobre a sua velhice. Ele diz assim: a culpa cabe a Napoleão na perda dessa batalha? E ele faz uma pergunta, né? O naufrágio pode ser imputado ao piloto, ou seja, ao Napoleão? Ainda ele complementa, diz assim: o evidente declínio físico de Napoleão agravava-se nesta época com um declínio interior, ou seja, suas emoções, seu íntimo. Eu achei muito profundo essas partes. Aí ele termina assim: teriam 20 anos de guerra gastos, tanto a lâmina como a bainha, tanto a arma como o corpo. Esses tantos anos, né, porque sabemos que o Napoleão era um guerreiro, né, ele batalhava bastante. Outra coisa, que ele era muito estrategista. Isso a gente conseguiu ver claramente no primeiro projeto do canal, lá no Guerra e Paz. Napoleão era muito estrategista. Ele queria estar ali à frente da batalha, queria saber os mínimos detalhes, como estava o andar das coisas. É por isso que em inúmeras batalhas ele teve bastante sucesso, sobretudo ali para a tomada mesmo do território russo. Ainda ele diz aqui: ou o veterano suplantará o capitão. É uma palavra que ele gênio, como acreditam vários grandes historiadores. Começa então a eclipsar. Torna-se nervoso por julgar-se enfraquecido. Ele começa a ter uns problemas bem estranhos, o Napoleão, por ele estar perdendo. Ele começa a ficar nervoso, aflito, deprimido. Ele complementa também, né? Diz assim: começaria a oscilar com o engano de um sopro de aventura. Tornar-se as coisas mais graves, no geral inconsciente do perigoso. Nessa classe de grandes homens materiais que podemos chamar de gigantes da ação, há alguma idade prevista para a miopia do gênio. Ele criticando, né, que quando o Napoleão estava ficando mais velho, ele não estava conseguindo enxergar as coisas, as batalhas de forma como ele fazia, né, anteriormente, que aí, como a gente sabe, que ele era um grande estrategista nas guerras. Aí ele diz assim: a velhice não tem influência sobre o gênio do ideal. Para Dante e Michelangelo, que eu falei para vocês, que ele estava comparando com alguns filósofos, alguns grandes artistas, que ele diz que o Dante e o Michelangelo, à medida que eles foram ficando mais velhos, eles foram melhorando mais ainda suas técnicas, suas coisas. Aí ele diz assim: envelhecer é engrandecer-se. Para Aníbal e Bonaparte será diminuir-se. Aí ele fala, em alusão a outros homens, que na medida que ele foi ficando mais velho, ele foi decaindo, né, sua produtividade. Eu achei bem interessante essas partes aqui do Waterloo. Foram partes bem marcantes. Então, essa parte toda introdutória do Waterloo, essa parte que eu acho que ele poderia ter resumido, mas aqui, comenta aqui embaixo, complemente alguma coisa sobre o Waterloo, o que vocês entenderam tanto sobre o Waterloo. Eu quero saber a opinião de vocês, porque teve algumas partes que eu fiquei voando sem entender, mas quem souber mais, explica aqui embaixo, tá bom? Essa parte toda de Waterloo, no final, culminou sobre a história dos Thénardiers, né? Aí ele começou a falar sobre... caiu lá naquelas pessoas lá que a gente sabe que... Enfim, meu sentimento com essa família dos Thénardiers, eles são tal como aquele do Javert, né? Aquele cara muito nojento. Então, falando um pouco sobre o Jean Valjean. O Jean Valjean, a gente sabe que lá da semana passada, né? Do nosso projeto semana passada, ele fugiu. Mas aí ele foi capturado, foi julgado, foi lá para as Gales, foi sentenciado à prisão perpétua por resto da vida lá para trabalhos forçados.
Portanto, ele estava trabalhando em um navio, eu não sei que espécie de navio era esse, mas eu acho que era como remador, algo do tipo, para cumprir lá seus trabalhos, né, forçado. E nesses navios, geralmente esses navios que faz essas explorações e tal, nesse navio aconteceu um negócio lá com um dos marinheiros e ele salvou esse marinheiro, como a gente viu aqui, e ele caiu na água. Ele caiu na água e desapareceu. Aí todos ficaram muito preocupados, e inclusive saiu nos vários jornais que o temido Jean Valjean morreu afogado porque não encontraram o corpo dele, enfim. Mas aí sabemos que o Jean Valjean se salvou, né? Mas aí, voltando a essa parte toda da prisão e a sentença dele, a gente vê a crueldade do sistema ali penitenciário, dos juízes. Gente, pelo amor de Deus, pense bem, a salvação ali do homem, o homem não fez nada, nada. E foi algo assim, surreal, achei muito ridículo aquilo, dele ter sido reinserido lá, né, na delegacia, na penitenciária, enfim. E isso trouxe o quê? Trouxe uma visão muito ampla de como era o sistema lá prisional naquela época, sem escrúpulo nenhum, todos julgavam, e no final das contas a gente presenciou o quê? O Jean Valjean não tinha culpa de nada, sério mesmo. Ele foi culpado por um crime que ele cometeu há muito tempo atrás, que ele roubou, acho que uma moeda daquele Gervais, né? Acho que era isso que estava mais imputando ali o que engrandeceu mesmo a pena dele. Mas, gente, isso eu creio que isso não seria para ele merecer uma prisão pelo resto da vida, enfim. Mas uma parte bem interessante sobre essa parte de Jean Valjean, não sei se vocês prestaram atenção, mas na medida que o Jean Valjean ele saiu, né, de lá, daquela cidade onde ele tinha a indústria, de Montreuil-sur-Mer, não lembro o nome, mas lá ele não tinha aquela indústria, toda a vida, ele trouxe vida para a cidade morreu. Tem uma passagem bem interessante aqui, que ele diz que a cidade ela morreu depois da saída do Jean Valjean, e essa cidade era muito próspera, né? Então, na medida que o Jean Valjean foi embora, né, a cidade foi morrendo, muitas pessoas ali teve que sair para procurar outras coisas em outras cidades porque não tinha mais meio de subsistência. O Jean Valjean, naquela época ali, que era o Sr. Madeleine, ele trazia economia ali para a cidade, ele trouxe prosperidade para a cidade. Os crimes diminuíram porque ele tinha ali meios de dar oportunidade às pessoas trabalharem. Então ali voltou tudo a estaca zero, muita criminalidade, a miséria aumentou, as doenças aumentaram, o desemprego aumentou, tudo por causa daquele Javert que fez aquilo tudo, né? Mas ridículo aqui. Outra coisa bem interessante, lá no final, ainda falando um pouco de Waterloo, o Victor Hugo faz uma crítica bem interessante, eu marquei aqui. Que ele diz assim sobre as estatísticas e a questão de quanto custou a guerra, né, lá o Waterloo. Gastou-se muito dinheiro mesmo, e que ele diz assim, ó: a 6 francos cada tiro temos a soma de 900 mil francos por dia, 300 milhões por ano, que se transforma em fumaça, que ele fala da pólvora gasta, do dinheiro que é gasto com armamento, né? Simples curiosidade, né? Enquanto isso, os pobres morrem de fome. Ou seja, o gasto absurdo que o governo faz para conquistar terras, para conquistar isso, para matar o povo, para propiciar guerras, e o povo ali morrendo de fome, né, os miseráveis. Então, esse eu achei muito interessante, essa crítica aqui feita pelo Victor Hugo, achei muito interessante. Aí a gente começa a perceber, né, o quanto é gasto também hoje com as guerras, né? A gente pode trazer também para os dias atuais. As guerras que ocorrem no mundo ainda, hoje, em pleno século XXI, e por inúmeras causas, há muito gastos, os gastos são exorbitantes, e aí para a gente também perceber que tem muita gente morrendo de fome no mundo, morrendo de doenças
morrendo de doenças que poderiam ser tratadas e que o governo não olha, negligencia. Então isso a gente tudo traz por dias atuais. Essa obra maravilhosa do Victor Hugo, ela é tão atual, foi escrita há muitos, muitos anos atrás, séculos, né? E gente, ela é muito atual, mudou pouquíssimas coisas. Depois de tudo isso aqui que aconteceu, de toda essa reflexão sobre o Waterloo, sobre esse declínio também lá na cidade, onde o Jean Valjean tinha sua economia, né, rolando, sua indústria, suas coisas. Aqui ele vai em busca da Cosette, né? E achei muito, muito interessante essas partes da Cosette. Primeiro a gente vai ver ali a vida do senhor e das senhoras Thénardier, né? Que são aqueles que ficaram com a Cosette. Eles são nojentos. O próprio homem em si, ele é muito escrupuloso, ele é ridículo. Porque vejam bem, não sei se vocês lembram dessa parte que conta a história dele, né? Que ele é dominador. Aquela mulher ali, ela é muito submissa a ele, ela não tem poder de nada, então é ele que domina as coisas ali. Ele já tem uma carga ali de coisas ruins que ele já vinha fazendo há muito tempo, desde a guerra mesmo, da Revolução. Ele ia atrás mesmo, inclusive lá, né, acho que é dessa batalha de Waterloo, ele ia vender coisas, ele ia roubar também coisas, então ele estava muito envolvido nessa parte do crime. E aí ele voltou para essa cidade e montou lá, acho que Montreuil, ele voltou e montou essa estalagem lá, né? E daí ele começou a explorar muitas pessoas. É tanto que a gente lembra aqui que quando o Jean Valjean foi se hospedar lá na casa deles, né, lá nessa estalagem, ele foi muito explorado lá por eles. Essa parte de Jean Valjean chegar lá na parte dessa estalagem, um pouquinho antes a gente começou ali a presenciar um pouco da vida da Cosette, né, 8 anos de idade, ela sendo maltratada, comia pouco, trabalhava muito, e ela vendo as filhas lá, né, da mulher brincando, e ela com aquele desejo, gente, foi de cortar o coração, não sei vocês, mas foi inevitável aquilo ali. Fiquei muito, muito triste, que tristeza da Cosette, enfrentar tudo aquilo, 8 anos de idade, ser empregada ali, né, empregada escrava, né, nem empregada, é escrava daquele povo. Vocês, aquela parte dela ir pegar a água lá no poço, lá bem distante, um balde praticamente do tamanho dela, e a parte que o Jean Valjean chega e pega o balde foi extremamente emocionante, assim, de arrepiar aquilo. Mas aquela parte ali é muito salvadora, enfim. Mas é uma coisa interessante, não sei se vocês pensaram a mesma coisa, mas aquela parte toda ali da Cosette com as filhas da mulher lá e aqueles duas pessoas cruéis, né, que são os senhores e a senhora Thénardier, eu achei muito conto de fadas, porque eu pensei, sabe o que? Na Cinderela, né, que tem a madrasta má e as irmãs também má, e ela trabalhando lá como empregada doméstica, escrava, né? Eu lembrei muito desse conto de fadas, dessa história da Cinderela, muito mesmo, sério. Não tinha, foi inevitável não fazer essa comparação. Achei muito bonito. Mas aí a gente presencia esse abraço, né, que dado pelo destino, que o Jean Valjean encontra a Cosette no meio do caminho, ajuda ela, né? E então ele chega lá também para ajudar, ele presencia todo o que a Cosette passou pelos aqueles anos todos ali, os maus tratos, ela chorando, né? Porque ela não tinha uma boneca e ganhou aquela parte dela ganhar aquela boneca. Gente, foi muito lindo. Ali é um símbolo de dignidade humana, de que a pessoa também tem sentimentos. Ali foi marcante aquela parte ali da Cosette recebendo aquela boneca. Muito, muito. Fico todo arrepiado, gente. É incrível, incrível. Todo esse marco, toda essa parte que o Victor Hugo coloca aqui, ele traz uma carga emocional tão absurda.
Fora que tem essas questões históricas, que ele também traz uma realidade muito grande, e essas discussões políticas também da época, que ele faz essa crítica, e sobretudo agora com essa parte da crítica social para essa questão dos miseráveis. É muito triste, gente, muito triste assim. Mas é interessante a gente saber, a gente tem que reconhecer, a gente tem que vivenciar isso. É uma obra assim transformadora, ela vai nos trazer muitas reflexões sobre a vida, né? Sobre o próximo, sobre a pessoa ali que está passando por necessidades e ter que ajudar. Ele prometeu a Fantine que iria pegar a Cosette e iria ajudá-la, e aqui ele está prometendo, pegou a menina, não sei para onde eles vão agora, né, que eles saíram, foram embora, estão em direção a Paris, se eu não estou enganado, mas eu não sei o que vai acontecer agora, a gente só vai saber na próxima semana. Mas é isso, gente, é muito bonito, muito bonito. Tem umas partes aqui que eu marquei que, gente, é de cortar o coração, que ele diz assim, sobre as meninas lá, né, as filhas da mulher, ele diz assim, Eponine e Alzelma, que são as filhas da mulher, que cuida, que explora a Cosette. Ele diz assim, Eponine e Alzelma não davam pela sua presença, era para elas como um cachorro. As três meninas juntas, que ele fala, né, as três meninas juntas não somavam 24 anos de idade e já representavam toda a sociedade humana. De um lado a inveja, do outro o desprezo, né? Aí que a gente, o Victor Hugo trouxe aqui que nessas três meninas ali, ela retrata a crueldade da sociedade, né? O desprezo, a inveja. É muito triste isso aqui, também é genial essas partes que Victor Hugo nos mostra aqui de forma muito grandiosa. Então, gente, é isso. Eu espero que complementem aqui o que eu falei sobre o Waterloo, se tem outras coisas para acrescentar sobre a Cosette. E vamos, que semana que vem teremos mais vídeo nos próximos sábados. E aí a gente está avançando. Nesse livro aqui, nessa edição dos Miseráveis da Penguin, a gente já passou da metade, né? Nós estamos aqui, falta esse aqui. E é isso. E lembre-se que no início de agosto eu vou anunciar o próximo projeto. Será um projeto mais tranquilo, não um livro tão grande quanto esse, mas será também incrível. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreva e até uma próxima. Tchau!